Seus pés já estão mandando recados há meses. O problema é que quase ninguém sabe ler esses recados, e quando finalmente alguém descobre o que significam, às vezes já passou tempo demais. Tempo que fez diferença. Tempo que não volta. Existe uma lista de 9 sinais que aparecem nos seus pés antes de qualquer exame de sangue dar alterado, antes de qualquer médico falar a palavra diabetes. E a maioria das pessoas que tem esses sinais agora mesmo está explicando cada um deles como se fosse coisa boba, coisa de idade, coisa que não precisa de atenção. Você provavelmente conhece alguém assim. Talvez seja você mesmo. E o pior não é que as pessoas ignoram. O pior é que elas ignoram com razão, porque ninguém nunca explicou o que esses sinais realmente significam. Isso muda hoje. Eu sou o Dr. Átila Medeiros, endocrinologista, e se você quer continuar recebendo informações sérias sobre diabetes e saúde metabólica, se inscreve no canal e clica no joinha. Agora deixa eu te contar o que me motivou a gravar esse vídeo. No mês passado, eu atendi uma senhora, 71 anos, dona de casa, cuida dos netos, caminha toda manhã, não tem sobrepeso. Ela veio até o consultório porque a filha insistiu. Ela mesma achava que estava bem. Na triagem, antes de qualquer exame, eu perguntei sobre os pés. Ela disse que sentia formigamento nos dedos há uns 8 meses. Disse que o calcanhar estava rachando há mais de 1 ano e que nenhuma loção resolvia. Disse que à noite os pés ardiam tanto que ela levantava para colocar no chão frio. Ela tinha 5 dos 9 sinais que eu vou te mostrar hoje. A glicemia em jejum dela veio em 238. Diabetes instalado há pelo menos 2 anos sem diagnóstico. 2 anos com açúcar alto destruindo silenciosamente os nervos, os vasos sanguíneos, os rins. 2 anos de avisos que passaram em branco. Hoje eu quero que você nunca mais passe em branco por esses avisos. Para cada sinal, eu vou te dizer o que a maioria das pessoas acha que é, o que está acontecendo de verdade lá dentro e o que você pode fazer a partir de hoje para se proteger. Mas preciso que você fique até o final, porque tem um sinal específico, o 9º, que quase nenhum médico menciona em consulta de rotina e que pode ser o mais revelador de todos. Daqui a pouco, eu chego lá. Antes disso, uma informação que vai te assustar do jeito certo. Estima-se que mais de 30% das pessoas com diabetes no Brasil não sabem que têm a doença. Estão circulando por aí, trabalhando, cuidando da família, dormindo todo dia, enquanto o açúcar alto vai fazendo o trabalho dele por dentro. Nervo por nervo, vaso por vaso, silenciosamente. E os pés são o primeiro território que ele invade. Entender por que vai mudar a forma como você olha para os seus pés para sempre. O primeiro sinal é aquele que praticamente todo mundo já sentiu e todo mundo já explicou de um jeito que soa completamente razoável. Formigamento nos pés, aquela sensação de agulhada, de dormência, de pé adormecido. Meus pacientes me dizem quase sempre a mesma coisa. Doutor, foi porque eu fiquei com a perna cruzada. Ou, eu acho que é circulação fraca, já tenho isso há anos. E sim, o pé pode adormecer por posição errada, por um momento pontual de má circulação. Mas quando esse formigamento aparece com frequência, sem razão clara, nos 2 pés, nos dedos, na planta, e especialmente quando vem e vai sozinho, sem nenhuma explicação, o corpo está tentando te dizer outra coisa. O que está acontecendo lá dentro é o seguinte: o açúcar elevado no sangue, quando fica alto por tempo demais, começa a corroer a camada protetora dos nervos. Os nervos do seu corpo funcionam como fios elétricos. Todo fio tem uma capa isolante em volta, e é essa capa que garante que o sinal viaje limpo e preciso do cérebro até o seu pé. Quando o açúcar fica alto por meses, essa capa vai sendo destruída devagar, como se um ácido fraco estivesse agindo sobre ela dia e noite. O fio ainda funciona por um tempo, mas os sinais começam a chegar distorcidos, e essa distorção é exatamente o formigamento que você sente. Não é circulação fraca, não é posição errada, é o nervo pedindo socorro. A neuropatia periférica é a complicação mais comum do diabetes e quase sempre começa nos pés.
porque os nervos dos pés são os mais longos do corpo. Quanto mais longo o nervo, mais vulnerável ao dano do açúcar. E esse dano começa muito antes do diagnóstico. O hábito que eu recomendo aqui: caminhada leve de 20 a 30 minutos por dia. Não precisa ser rápido, só precisa acontecer e reduzir o açúcar adicionado na alimentação a partir de hoje, não da semana que vem, hoje. O segundo sinal é o que mais tira o sono dos meus pacientes, literalmente, porque ele não aparece de dia quando há distração. Ele aparece à noite quando tudo está quieto. A sensação de queimação nos pés. Os pacientes descrevem como se os pés estivessem em brasa, como se tivessem pisado em areia quente e o calor não fosse embora. Muitos levantam no meio da noite para colocar o pé no chão frio do banheiro, porque é o único jeito de aliviar. Eles acham que é cansaço, que é o calor do verão. Mas o que está acontecendo é mais sério. Os nervos dos seus pés, já danificados pelo excesso de açúcar, estão enviando sinais incorretos para o cérebro. Seu cérebro recebe a mensagem de calor, mesmo que nada quente esteja tocando o seu pé. O nervo está disparando sozinho, como um alarme de incêndio com o sensor quebrado. O prédio não está pegando fogo, mas o alarme não para. A queimação não vem de fora, ela vem de dentro. É tecido nervoso danificado gritando por ajuda. E pesquisas mostram que essa queimação noturna nos pés pode aparecer até 2 anos antes do diagnóstico formal de diabetes tipo 2. 2 anos de aviso que a maioria das pessoas medica com pomada e ignora. Para esse sinal, beber pelo menos 2 litros de água por dia e aumentar a fibra nas refeições com verduras, leguminosas e aveia, porque a fibra desacelera a absorção do açúcar no sangue. O terceiro sinal é onde o problema para de ser desconforto e começa a ser perigo real. Este é o sinal que manda mais pacientes para a emergência. E quase sempre a história é a mesma. Doutor, eu tive uma bolinha no pé por causa do sapato. Faz 3 semanas. Ainda não fechou. Eles esperaram. Acharam que ia fechar sozinho. E na maioria das vezes, em pessoas com açúcar normal, fecharia. Mas quando o açúcar está alto, o corpo perde a capacidade de se curar com eficiência. O açúcar elevado vai estreitando e enrijecendo os vasos sanguíneos pequenos que chegam até a pele dos pés. Com os vasos comprometidos, o oxigênio, os glóbulos brancos e os nutrientes que o corpo usa para reparar o tecido simplesmente não conseguem chegar rápido o suficiente. A ferida fica aberta, exposta, vulnerável. Imagine que você precisa regar um jardim, mas a mangueira tem um nó apertado bem no meio. A água existe, mas ela não chega onde precisa. É exatamente isso que o açúcar alto faz com a circulação dos pés. E uma ferida que não fecha é uma porta aberta para infecção grave. A esmagadora maioria dos casos de amputação relacionados ao diabetes começa com uma ferida pequena que foi ignorada. Depois do banho hoje à noite, olhe para os 2 pés com calma. Olhe entre os dedos, no calcanhar, na planta. Se encontrar qualquer corte, bolha ou pele aberta, lave, aplique antisséptico e cubra. Se em 48 horas não melhorou, ligue para o seu médico. Não semana que vem. 48 horas. O quarto sinal está bem na sua frente todo dia e quase ninguém conecta ao açúcar. Mudança na cor da pele dos pés e tornozelos. Os pacientes me dizem: doutor, sempre tive a pele mais escura no tornozelo. Deve ser o sol. E pode ser. Mas existe um padrão específico de alteração de cor, especialmente em torno dos tornozelos, que me faz ligar o alerta imediatamente. Quando a circulação está comprometida pelo açúcar, as pernas e os pés não recebem sangue oxigenado em quantidade suficiente. A pele pode ficar mais escura, avermelhada ou com tom azulado ao redor dos tornozelos. Em alguns pacientes, a pele também fica mais fina e frágil nessas áreas. Pense no sangue como um caminhão de entregas. Os pés ficam na ponta mais longa de toda a rota, mais distantes do coração do que qualquer outra região. Quando as estradas estreitam por causa do dano vascular, as entregas param de chegar na hora. A pele, sem oxigênio fresco, muda de cor.
Estudos mostram que essas alterações podem ser detectadas em média 18 meses antes do diagnóstico formal de diabetes. O hábito aqui: 5 minutos de círculos com o tornozelo e alongamento da panturrilha toda manhã. E se você tem dificuldade para se movimentar, elevar levemente os pés enquanto está sentado já faz diferença. O quinto sinal é o que mais surpreende porque parece completamente inofensivo: calcanhar rachado que não melhora com nenhum hidratante. Os pacientes dizem: doutor, meu calcanhar sempre racha no inverno, é ressecamento mesmo, mas quando racha no meio do verão, quando você usa hidratante todo dia e nada resolve, quando as rachaduras são profundas e às vezes sangram, isso é uma história completamente diferente. O diabetes afeta os nervos autônomos que regulam a umidade e a transpiração da pele. Quando esses nervos são danificados, as glândulas sudoríparas dos pés param de funcionar. Os pés perdem a umidade natural de dentro para fora. Nenhum creme resolve a causa raiz. E essas rachaduras não são só estéticas, são portas abertas para bactérias e infecção. Hidrate os pés toda noite antes de dormir, mas nunca coloque hidratante entre os dedos, porque a umidade retida nessa região favorece infecção por fungo. E beba 2 litros de água por dia. Vou pausar aqui por um momento. A gente já falou de 5 sinais. Você reconheceu algum desses em você ou em alguém que você ama? Se a resposta for sim, vai nos comentários agora e escreve sim em letras maiúsculas. Eu leio todos os comentários desse canal. Se você tiver uma dúvida, escreve. Esse canal existe exatamente para isso. E se esse vídeo está sendo útil, clica no joinha agora. O sexto sinal é mais sério do que a maioria imagina, porque não está falando só dos pés, está falando dos seus rins ao mesmo tempo. Inchaço nos pés e tornozelos que aparece todo dia. O inchaço por atividade é normal, vai embora com o repouso. Mas quando os pés e tornozelos incham com regularidade, quando você tira a meia e a marca dela fica impressa por vários minutos, quando acorda de manhã e o tornozelo já está inchado, isso muda de figura. O açúcar elevado por tempo prolongado afeta os rins, que controlam o equilíbrio de fluidos do corpo. Quando a função renal começa a ser comprometida, o fluido se acumula na parte mais baixa por força da gravidade. Você pode testar em casa. Pressione o dedo com firmeza na parte inchada do tornozelo. Se a marca ficar impressa por alguns instantes depois de soltar, isso se chama edema com cacifo e não deve ser ignorado. Eleve os pés acima do nível do coração quando for descansar e reduza o sódio na alimentação, porque o sal faz o corpo reter água e piora muito o edema. Se o inchaço for novo, progressivo ou vier acompanhado de outros sintomas, mencione ao médico na consulta mais próxima. O sétimo sinal é o mais frequentemente diagnosticado errado, especialmente em homens. A história que eu ouço mais é esta: doutor, tenho tomado anti-inflamatório para a dor no pé já faz meses. Achei que era artrite. Às vezes até é. Mas às vezes a dor tem uma origem completamente diferente que nenhum anti-inflamatório vai tocar. Quando os nervos são danificados pelo açúcar por longo período, em vez de ficar dormentes, ficam hiperativados. Passam a disparar sinais aleatórios e intensos que o cérebro interpreta como dor severa. Os pacientes descrevem como uma facada, um choque elétrico, uma agulha quente. Geralmente à noite. Pense num alarme de carro com sensor danificado, que dispara sem motivo. Ninguém está arrombando o carro. O alarme está quebrado. É exatamente isso que o nervo danificado faz. A dor é real, mas a fonte é disfunção nervosa. E tomar anti-inflamatório não conserta um nervo danificado, apenas mascara o sinal que o seu corpo está tentando te enviar. Toda manhã, 5 minutos de alongamento suave dos pés ainda na cama. E à noite, uma massagem leve e circular na planta do pé antes de dormir. O oitavo sinal é o que me diz que o processo já avançou. Quando eu vejo esse sinal, sei que o dano não é mais recente. E quase sempre o paciente diz: doutor, sempre tive o pé frio. Minha esposa briga comigo por causa do cobertor. E eu sorrio. Mas depois eu pergunto: seu pé fica frio em julho? Fica frio embaixo de 3 cobertores?
Pés persistentemente frios, independente da temperatura ao redor, são um indicador forte de circulação seriamente comprometida. Os vasos estreitaram ou enrijeceram a ponto de o sangue quente não estar chegando até as pontas dos pés em volume suficiente. Pense nos vasos sanguíneos como a tubulação de aquecimento de uma casa. Quando os canos estreitam, o calor não chega no cômodo mais distante. O cômodo fica frio, não importa o quanto a caldeira trabalhe. Esse frio não é questão de temperatura ambiente, é questão de tubulação. A melhor resposta é uma caminhada de 30 minutos por dia, com intenção e ritmo. Isso força a circulação a chegar até os pés, fortalece as paredes dos vasos e, ao longo do tempo, pode reverter parte do estreitamento inicial. Se 30 minutos parece muito, começa com 10. O importante é começar hoje. E antes de eu te mostrar o 9º sinal, o mais silencioso de todos, preciso te contar algo importante. Guia do diabético: como controlar o açúcar no sangue e evitar as complicações mais perigosas. Disponível no comentário fixado abaixo do vídeo. Tudo o que eu estou explicando aqui sobre os sinais, os hábitos, o que observar e quando agir, está detalhado nesse guia de forma que qualquer pessoa consegue entender e colocar em prática. Pega o seu agora no comentário fixado antes de continuar. Agora, o 9º sinal. Esse é o que eu nunca vi em nenhum folheto de sala de espera. É o sinal que passa em branco porque é quieto demais para chamar atenção. Mais uma vez que você sabe o que procurar, nunca mais deixa de ver. Perda de pelos nas pernas e no dorso dos pés. Durante um exame clínico, quando eu olho para a parte de baixo das pernas, às vezes vejo uma ausência visível de pelos. O paciente olha para baixo e diz: "Caramba, eu nunca tinha prestado atenção nisso." E é exatamente esse o problema. Os folículos pilosos precisam de fornecimento constante de sangue e oxigênio para funcionar. Quando a circulação está comprometida pelo açúcar por longo tempo, os folículos param de receber o que precisam e simplesmente param de produzir pelos. É um marcador visível de dano vascular, que em muitos casos vem se desenvolvendo há anos, silenciosamente, sem dor, sem alarme. Pense nos folículos como pequenas plantas num jardim. Quando o cano de irrigação estreita, as plantas vão devagar, parando de crescer. A ausência de crescimento é o seu corpo mandando uma mensagem sobre a saúde dos seus vasos. Pesquisas mostram que essa perda de pelo nas extremidades tem correlação significativa com doença vascular periférica em pacientes diabéticos. É um sinal que médicos treinados buscam especificamente no exame clínico, mas que a maioria das consultas de rotina não detecta. Por isso você precisa fazer isso em casa. Agora mesmo, depois que esse vídeo acabar, olhe para as suas pernas e para o dorso dos pés. Se os pelos estão visivelmente mais finos ou praticamente ausentes, marque um exame de glicemia nessa semana. Não nesse mês, nessa semana. Uma coleta simples pode mudar completamente o rumo da sua saúde. Nós cobrimos hoje 9 sinais: formigamento frequente, queimação noturna, ferida que não cicatriza, mudança de cor na pele, calcanhar que racha sem melhorar, inchaço nos tornozelos, dor intensa em choques ou pontadas, pés frios em qualquer temperatura e ausência de pelos nas pernas e no dorso dos pés. 9 avisos que a maioria das pessoas está ignorando agora mesmo. Uma das partes mais difíceis do meu trabalho é sentar na frente de um paciente que tinha todos esses sinais há 2 anos e que só agora está entendendo o que significavam. Não porque ele não se importava. Faltava só a informação certa na hora certa. Você agora tem essa informação. Hoje à noite, antes de dormir, senta-se na cama e olha para os seus pés. 30 segundos. Olha para a pele. Olha entre os dedos. Sente se tem dormência. Procura qualquer ferida que não deveria estar lá. E se você reconhecer qualquer coisa dessa lista, liga para o seu médico amanhã. Não semana que vem. Amanhã. Porque quanto mais cedo você pega, mais o problema pode ser manejado. Você trabalhou muito para ter a vida que tem, para a sua independência, para a sua saúde, para a capacidade de estar com quem você ama.
Não deixe algo tão silencioso quanto o açúcar alto roubar nada disso de você. Compartilha esse vídeo agora. Manda para um familiar, para um amigo, para aquela pessoa que você sabe que não vai ao médico. Você pode estar entregando para ela a informação mais importante que ela vai receber esse ano. E se você quer continuar tendo acesso a esse tipo de conteúdo, se inscreve nesse canal. Toda semana eu trago conteúdo novo baseado no que eu vejo acontecer de verdade com pacientes reais. Porque cuidar da saúde começa por entender o que o corpo está dizendo. E o seu corpo nunca para de falar. Você só precisa aprender a ouvir.